31 de agosto de 2010. Seca em Brasília. Os desconfortáveis índices de umidade do ar provocam queimadas no Cerrado. O importante é tomar bastante água. Muito líquido, né? Com certeza. Há meses que não chove na cidade. Imagens impressionantes de um atropelamento em Minas Gerais. E ainda, juíza do Rio obriga Dado Dolabella a sair de casa. Local usado para uso de drogas é fechado em Brasília. Estes são os destaques do dia. O Jornal Jovem começa agora. Olá! É tempo de seca em Brasília. A baixa umidade do ar incomoda os brasilienses. Queimadas e pessoas doentes são consequências dessa época do ano. Há mais de 2 meses e meio que não chove na cidade. Quem mora em Brasília ou está passando pela cidade precisa aguentar esse período típico na capital do país, a seca. Os índices de umidade são baixos. As árvores do cerrado perdem suas folhas. Essas são algumas características dessa época do ano na cidade. O Arinton, que mora há 36 anos por aqui, conta que já se acostumou com o clima seco. Com certeza, né? A gente vai se acostumando, o corpo humano se acostuma, né? Conforme o clima, né? Então, a única dificuldade hoje é a respiração só, com esse tempo. Mas para Carlos, 10 anos de Brasília ainda não foram suficientes para se acostumar com essa época do ano. Ainda não, cara. Cada dia que passa tá pior. Os brasilienses estão sofrendo com a forte seca. Todos se perguntam quando irá chover. Mas a previsão é desanimadora. A chuva só deve vir em meados de setembro. Os gramados da cidade perderam a cor. Por enquanto, o que há de se fazer é redobrar os cuidados com a hidratação. Desde o dia 28 de maio que não cai uma gota do céu. O dia mais seco do ano foi 15 de junho, quando os aparelhos de medição apontaram umidade de 15%. Neste mês de agosto, o índice mais baixo foi 16%, registrado no último dia 10. Mas o Instituto Climatempo registrou umidade de 8% nos arredores do Aeroporto Internacional de Brasília no dia 9 de agosto. Um dos principais cartões postais da cidade está assim, com um tom amarelado. As queimadas são constantes. Áreas imensas de cerrado são destruídas pelo fogo. Nesta quadra residencial da Asa Norte, o fogo deixou seu rastro. E não é preciso muito para iniciar uma queimada. Basta uma ponta de cigarro para terminar em muito trabalho ao corpo de bombeiros. A seca também afeta a saúde dos brasilienses. Dor de cabeça e febre, né? O nível de poluição do ar aumenta. As crianças são as que mais sofrem. Principalmente a gente que é adulto tem que ter o máximo de cuidado com os filhos, né? Porque essa época é crítica. Eu sempre procuro colocar uma toalha molhada na cabeceira da cama para melhorar o ar para elas. Imagine se não existisse o Lago Paranoá para subir os níveis de umidade. Uma forte massa de ar seco deixa a paisagem cinzenta e dificulta a entrada de nuvens de chuva e de frentes frias na região do Distrito Federal. O chão fica cheio de folhas secas. O sol reina, brilha forte no céu. Os médicos dão algumas dicas de como se cuidar nessa época do ano. Beber muita água, se possível um copo de hora em hora. Procurar ter alimentação mais leve, regada a muitas frutas e verduras. Evitar excesso de sal na comida. Usar creme hidratante para evitar coceiras na pele, comuns nesta época do ano. Evitar banhos excessivamente prolongados ou se ensaboar demais para não perder as proteções naturais da pele. Enquanto isso, no Japão, a população sofre com uma onda de calor. Vamos até lá com o Vitor Moretti. Olá, Vitor. Olá, Lucas. Olá a todos que estão assistindo ao Jornal Jovem. Olha, eu vou começar com uma notícia que para muitos é um grande problema. Enquanto vocês aí no Brasil enfrentam as baixas temperaturas do inverno e também a seca que vem castigando muitas regiões, aqui no Japão, os japoneses e os brasileiros vêm suando muito com as altas temperaturas do calor rigoroso. Até agora já foram registradas 132 mortes e mais de 30 mil pessoas já foram hospitalizadas. E segundo a agência de meteorologia, essa onda de calor deve continuar nos próximos dias. Para vocês terem uma ideia, em algumas fábricas, né, a temperatura chega a quase 50 graus, é muito quente. E esses números de mortes são os piores desde 2008. Bom, agora mudando um pouco de assunto, eu vou falar da turnê
que o humorista Diogo Portugal fez pela segunda vez aqui no Japão. Ele se apresentou em 3 cidades e levou a alegria aos brasileiros. E o Jornal de Sábado fez uma entrevista exclusiva com o comediante que você vê na nossa edição, que já está no ar. Lembrando que o nosso site é www.portaltvtoyota.blogspot.com. O Jornal de Sábado já está no ar. Voltamos aos estúdios com Lucas Veloso. Obrigado pelas informações, Vitor. Buraco do crack. Na rodoviária de Brasília, um local usado pelos viciados em crack é lacrado pela administração da cidade. Localizado na parte inferior da rodoviária, no paredão virado para o eixo monumental e o setor de diversões norte, o lugar é procurado no decorrer do dia por diversos viciados, principalmente em crack. Para coibir o uso de drogas no local, a administração de Brasília lacrou o buraco. Segundo a administração, o buraco foi fechado diversas vezes com cadeados e correntes, mas não adiantava. A grade era constantemente arrombada por moradores de rua. Para evitar que o local fosse arrombado novamente, engenheiros da Nova Cap usaram uma solda em toda a estrutura da grade, rente à parede e à área da fechadura. O ator Dado Dolabella volta a responder a processo de agressão contra uma mulher. Desta vez, a autora da ação é a própria esposa do ator, a publicitária Viviane Saraiva. Ela, que foi casada com o ator por menos de 1 ano e tem um filho com ele, conseguiu na Justiça do Rio que Dado deixe a casa em que viviam juntos. A informação foi confirmada pela assessoria do Tribunal de Justiça do Rio na noite desta sexta-feira, dia 20. O ator pode recorrer da decisão, que foi concedida em caráter liminar. Dado Dolabella foi fotografado no início da noite desta sexta-feira no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Fiscalização retira ambulantes da esplanada dos ministérios. Neste ano já foram realizadas 90 operações para coibir o comércio irregular no centro de Brasília. A AGFIS esteve presente na área central de Brasília. Diversos ambulantes utilizam a esplanada dos ministérios para a venda de alimentos e bebidas. A Agência de Fiscalização do Distrito Federal deflagrou uma operação na manhã desta terça-feira, dia 17, para a retirada de ambulantes irregulares da esplanada dos ministérios. Cerca de 10 ambulantes foram abordados vendendo alimentação irregular. Foram apreendidos caixas de isopor contendo marmitas, lanches, sucos e até bebidas alcoólicas. Neste ano, já foram realizadas 90 operações na esplanada. Os fiscais percorrem o local semanalmente, segundo informações da agência. Cerca de 20 pessoas trabalharam na ação, entre fiscais, supervisores e funcionários de apoio, além de 5 policiais militares. O material apreendido será doado a instituições de caridade e os objetos de trabalho, como isopores, podem ser retirados em até 30 dias na AGFIS, se apresentada nota fiscal da mercadoria. Exclusivo. Imagens impressionantes feitas com o celular, enviadas pelo telespectador, mostram o desfecho de uma imprudência no trânsito em Betim, Minas Gerais. As informações com Tamer Pimentel. Devido às situações em que o corpo se apresenta, não iremos exibir nitidamente todas as imagens. Aparentemente, um jovem de pouca idade. Mas, após avançar o sinal vermelho, a motocicleta colidiu com uma caminhonete em um cruzamento de uma movimentada avenida. Na parte dianteira da moto, as marcas do acidente são fáceis de serem identificadas. No corpo, o braço ficou fraturado e o tornozelo desconfigurado. Devido ao impacto do acidente, a vítima foi arremessada por cerca de uns 5 metros de onde a moto parou. Numa tarde de um final de semana, algo ainda surpreendente. O cinegrafista registrou também o momento em que o coração em vida batia fora do corpo. As imagens são de arrepiar. Quem por ali passava não acreditava no que via. Oh, meu Deus! Tá amarrado, vamos Jesus. Uma situação que ninguém gostaria de passar, mas que serve de alerta para os outros motoristas e condutores de motocicletas. Continuamos em Minas Gerais, agora na cidade de Sabará. Imagens mostram a imprudência de jovens que pegam carona na parte de fora do veículo. É preciso a aparição da polícia para que eles desçam do coletivo. Através de um telefone celular, flagramos a imprudência de um motorista de ônibus e a irresponsabilidade de alguns aventureiros. No ônibus da linha 8207, um morador de rua se agarra nas portas traseiras e pega a carona. O certo é que o motorista não deveria seguir viagem.
Um ato em que a cada dia que passa se torna comum. Em um intervalo de tempo de aproximadamente 30 minutos, registramos a mesma situação. Desta vez são 3 adolescentes que pegam carona agarrados na porta traseira pela parte externa do coletivo. Estas imagens foram gravadas de dentro do ônibus da linha 9206 na Avenida Rádia Gabaglia, região nobre de Belo Horizonte. Reparem a tranquilidade que os adolescentes permanecem agarrados ao veículo, que está em alta velocidade. O ônibus para em um ponto para o embarque de passageiros. Os adolescentes permanecem dependurados. Em outro local da avenida, uma viatura da Polícia Militar se aproxima. Rapidamente, os 3 descem do coletivo, ainda em movimento, e fogem para um lote vago. Para eles, uma simples aventura que pode custar a própria vida. E mais imagens mostram ainda em Sabará que jovens, após saírem de festa, arriscam a vida dentro de ônibus. Novamente, é preciso a ação da polícia para que eles desçam do veículo. As imagens feitas por um de nossos produtores através de um telefone celular mostram o desfecho de uma festa realizada em Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte. Ao se infiltrar no meio dos adolescentes, o nosso produtor mostra o que frequentemente está acontecendo dentro dos coletivos após as festas de final de semana. A ação aconteceu dentro do ônibus 4988, que faz a linha Sabará-Belo Horizonte. Após arrombarem a saída de emergência, reparem, os 3 jovens tentam subir pelo alçapão. Enquanto isso, outros 2 estão surfando do lado de fora do coletivo. Por cerca de 3 minutos, eles permaneceram se aventurando com o ônibus em alta velocidade. Por questão de segurança, o nosso produtor resolve parar de gravar. Um dos jovens perceberam que estava sendo filmados. Em seguida, o ônibus é parado pela polícia e todos os adolescentes são obrigados a deixar o coletivo. Esta edição do Jornal Jovem vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Críticas, elogios ou sugestões de reportagem, você pode nos mandar para o e-mail tv@jovemtv.com. Não esqueça também de entrar sempre no nosso site www.jovemtv.com. Até a nossa próxima edição.